A paz do Senhor seja com todos. O tema da pregação de hoje é a ressurreição de Jesus e as suas implicações sobre a nossa fé. Ou para a nossa fé. Melhor dizer, para a nossa fé. Domingo passado nós pregamos aqui sobre a morte de Jesus. Porque são eventos interligados, é uma sequência, né? Primeiro a morte, depois a ressurreição, depois a ascensão aos céus. E com 10 dias após a ascensão aos céus, a descida do Espírito Santo sobre a igreja que estava ali reunida no cenáculo. Cerca de 120 pessoas. Bendito seja o Senhor. Amém? Bendito seja o Senhor. Olha, irmãos, o homem é tão corrompido. O homem é tão dotado de corrupção que até as leis que o homem faz, tanto faz ser cumprida como não. Eles têm um jeito para fazer a lei, têm um jeito para quem não cumpre receber perdão, etc. Mas Deus é tão perfeito, ao contrário do homem, né, que é tão corruptível. Deus é tão perfeito que a sua lei é perfeita. E o que diz na sua lei se cumpre ao pé da letra. Ao pé da letra. Por exemplo, vamos começar lá do começo. Ele disse a Adão: você pode comer todos os frutos, mas do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, você não comerá. Aquilo que popularmente se chama o fruto proibido. Porque no dia que você comer, você morrerá. Se você comer dele, você morrerá. Então isso aí é palavra de Deus. Então o homem comeu e morreu. Até então, antes dele comer, não havia morte. Se ele não tivesse comido, não haveria morte. Mas comeu, morreu. Deus diz e cumpre. Só que Deus, em essência, é amor. Em essência, é amor. Em essência, também, Ele é justiça. E outros atributos. E Ele nunca ficou feliz com a morte do homem. E a ofensa contra Deus, que é infinitamente santo, infinitamente justo, é uma ofensa infinita. Se tivesse pego o homem mais santo da terra para morrer pela humanidade, não seria suficiente para pagar a conta, o débito que o homem contraiu diante de Deus. Então, qual foi o jeito que Deus sugeriu e levou a cabo, cumpriu? O verbo se humanizar. O verbo era o Filho de Deus antes de virar homem, antes de se transformar em homem. O nome Jesus é depois que ele se fez homem, né? Então o verbo se humanizar e morrer pela humanidade. Para pagar uma conta imensurável, imedível. Era preciso que fosse pago por alguém infinitamente santo, infinitamente poderoso, infinitamente perfeito. E esse alguém foi Jesus. Foi Jesus. A consequência maior do pecado é a morte. Estou fazendo quase com a revisão da pregação de domingo para poder entrar na de hoje. A consequência maior do pecado é a morte. E a morte do corpo e também a morte da alma. A morte do corpo e a morte da alma. E Jesus morreu a morte do corpo. A primeira morte, a Bíblia fala na primeira e da segunda morte.
e morreu também a morte da alma, a segunda morte. Jesus foi de uma forma rápida, 3 dias e 3 noites, aos infernos. E na hora da morte ele se sentiu desprezado pelo Pai. Na hora da morte, Jesus Cristo sentiu a angústia, juntou-se sobre ele todas as angústias dos homens que eles vão sentir no dia do juízo final. Você dá para medir o tamanho da angústia que ele sentiu? Foi nessa ocasião que ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas Jesus Cristo, ele tinha 2 naturezas, a humana e a divina. Morreu a humana, a primeira e a segunda morte. A divina não. A natureza divina não pode morrer. Enquanto a humana estava morta, a divina guardava. E no Evangelho de João ele deixou bem claro: eu recebi uma ordem, eu recebi um poder do meu Pai de dar vida pelos homens e depois retomar. Aí então, é nesse sentido que o profeta Isaías diz no capítulo 53, dizendo: todas as nossas enfermidades caíram sobre eles. As enfermidades, ali está falando as enfermidades da alma. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Bendito seja o Senhor. E esse sacrifício foi aceito pelo Pai. Se o Pai não tivesse aceitado o sacrifício de Jesus a favor da humanidade, ele teria ficado morto lá no sepulcro. Mas quando ele estava lá, com 3 dias e 3 noites, a irmã Cristina começou a ler aí no Evangelho de Mateus, capítulo 28, estava lá no sepulcro, chegou a hora de acontecer o grande milagre da ressurreição. Uma pedra que tapava a entrada do sepulcro não se podia tirar facilmente, um homem só não podia tirar. Mas, como um relâmpago forte, um raio, do céu à terra, esses raios que caem aqui, só é das nuvens à terra, houve como que um raio do céu à terra, do céu, do trono de Deus, à tumba de Jesus. E naquele raio desceu um anjo poderoso, tirou a pedra do sepulcro sozinho e sentou-se sobre ela. Amém? Bendito seja Deus, louvado seja Deus, toda honra e toda glória seja dados a Deus. Jesus ressuscitou naquele momento. Ressuscitou verdadeiramente como havia dito. Se você pegar o Evangelho de Mateus, eu vou falar só de Mateus, que é o que nós escolhemos para hoje. Você vê Jesus falando para os seus discípulos, ele falou no mínimo 3 vezes: eu estou com vocês, mas eu devo ir a Jerusalém, devo ser julgado pelos homens, açoitado, devo apanhar, devo morrer, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. É por isso que quando Maria Madalena e as outras Marias, e depois foram outros discípulos, mas primeiro ele se manifestou às mulheres, estavam buscando Jesus entre os mortos, o próprio Jesus ressuscitado disse para elas: por que você busca entre os mortos aquele que está vivo? Na verdade, quem disse isso aí foi o anjo. Ele disse: ele ressuscitou como havia dito. Verdadeiramente, ele ressuscitou. Glórias sejam dadas a Deus. Agora veja só, irmãos. Jesus ressuscitou e a gente fica assim, como que não esteja falando de nada. Como que esteja falando de uma coisa totalmente sem significado. Você sabe o que é que significa a ressurreição? Ninguém ressuscita na condição só humana. Quando se ressuscita com a condição semidivina. Por que é que eu estou dizendo semidivina? Semi é quase, né? Porque divino é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós recebemos da natureza do Senhor Jesus.
Aquelas pessoas que foram ressuscitadas por milagres aqui na terra, não foi bem uma ressurreição. Eles não ressuscitaram com o corpo semidivino. Ou seja, com a glória de Deus em si, com a incorruptibilidade. Eles apenas voltaram à vida. Isso é chamado, até na teologia, é sugerido que se chame ressuscitação. Isso é muito usado lá na cardiologia, né? Alguém teve uma parada cardíaca, então os médicos vão tentar ali a ressuscitação. Sabe por que aqui não foi ressurreição, os milagres que aconteceram? A gente diz ressuscitou, porque tanto ressuscitou, ressurreição, o verbo é ressuscitou do pretérito. Ressurreição. E ressuscitação também não existe outra forma, por isso que se diz ressuscitou. Mas tem uma diferença da ressuscitação para a ressurreição. Ressurreição com o corpo incorruptível, com o corpo que não vai mais morrer, com o corpo glorioso. E quem passa pela ressurreição nunca mais morrerá. Quem passa pela ressuscitação como Lázaro, morreria novamente. Todos morreram de novo. Agora, ressuscitar mesmo, ressuscitar de ressurreição, o primeiro foi Jesus. Então, o que significa a ressurreição de Jesus para nós? Que nós falamos que o assunto de hoje é a ressurreição de Jesus e suas implicações na nossa fé. O que significa a ressurreição de Jesus para nós? Significa que uma porta foi aberta, por ela alguém entrou, e a porta continua aberta, para que muitos entrem por essa porta. Quem primeiro entrou por essa porta chamada ressurreição foi Jesus. Quem são os convidados a entrarem por ela? Todos aqueles que são discípulos de Jesus, todos aqueles que creram em Jesus, aceitaram a sua morte substitutiva, ele morrendo em nosso lugar, e foram justificados pela fé, e creem que ele ressuscitou. Então, bendito seja o Senhor. E eu estou inventando? Não, eu vou mostrar pela Bíblia, porque se eu fizer um discurso aqui e não mostrar pela palavra de Deus, fica vago, viu? Olha, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, a partir do 20. Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Amém? Cristo ressuscitou ou não ressuscitou dos mortos? Quando ele ressuscitou dos mortos, ele foi feito o quê? A primícia dos que dormem. Quem é que dorme? Todos aqueles que morreram em Cristo. Não estão mortos, estão como que no sono. E quando Jesus Cristo voltar para buscar a igreja, eles irão com Cristo. Também fala sobre isso aqui lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13 a 18, fala muito bem sobre esse assunto. Eu não vou para lá não, estou só dizendo que lá fala disso. Então, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. O primeiro, primícia é o primeiro. Bendito seja Deus. Se a ressurreição de Jesus Cristo não garantisse a nossa ressurreição, ele não seria primícias. Porque só tem primícia quando tem o segundo fruto, primícia é o primeiro. Quando tem o segundo, o terceiro, quarto, o quinto, o sexto, o milionésimo, o bilionésimo, o trilionésimo, o tanto de gente que vai ser salvo por ter crido em Cristo Jesus. Bendito seja Deus, eu me alegro com isso. A ressurreição é o maior recado para o diabo, que levou o homem a cair lá no Éden. É o maior recado para a morte. Onde está a tua vitória, morte? Onde está a tua vitória, pecado? Onde está o teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo venceu a morte. Bendito seja o Senhor. Aí o versículo 21 diz, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. De que lado você quer ficar? Do lado de Adão, através de quem veio a morte,
ou do lado do Senhor Jesus, através de quem veio a ressurreição. Nós estamos aqui em culto, em adoração ao Senhor, porque estamos do lado de Jesus. Cremos que a sua morte foi suficiente para pagar a morte eterna que devíamos morrer. Nós só morremos hoje essa mortezinha que foi resumida a um sono. Para quem crê em Jesus, para quem é discípulo de Jesus, essa morte é chamada de mortezinha. Porque é uma morte que não é para sempre. E que quem dorme em Cristo, ou está num belo sono, ou já está sendo consolado por Ele no paraíso. Esse assunto é polêmico, tem as duas linhas de pensamento. Por isso que eu estou dizendo, ou está de um jeito ou está de outro. Mas de qualquer forma está bem. Não está em um sono tendo pesadelo. E se estiver no paraíso sendo consolado por Ele, melhor ainda. Bendito seja Deus. Versículo 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo Jesus. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Amém? Bendito seja o Senhor. Brevemente será a vinda de Jesus. Esse brevemente que eu estou dizendo é porque para Deus nada demora. Deus não é escravo do tempo. Eu não estou dizendo que é daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 50, daqui a 100, daqui a 1000. Mas brevemente Ele virá. E todos aqueles que dormem nele, ou estão sendo consolados por Ele no paraíso, irão com eles na sua glória e irão passar pela ressurreição. Ressuscitarão com corpos incorruptíveis e gloriosos para nunca mais morrer, nunca mais ser tentado, nunca mais adoecer. Viver da presença de Deus para todos sempre em glória e em felicidade absoluta. Louvado seja Deus. Você acha pouco, irmão, isso? E quem estiver vivo e na fé no dia da volta de Jesus Cristo, irá também receber um corpo glorioso, incorruptível, e irá ao encontro do Senhor nos ares e viverá para sempre com o Senhor. Então, esse é o significado maior da ressurreição do Senhor Jesus. É a nossa ressurreição. E que Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado em vida. E venceu a morte. Ele venceu o diabo. Antes do pecado tem o diabo. Ele venceu o diabo no deserto, não se submetendo a nenhuma das tentações. Ele venceu o diabo do deserto, venceu o pecado na sua vida, porque nunca pecou, a Bíblia diz, e venceu a morte na sua morte. Amém? Uma vez alguém me perguntou, Deus pode tudo, por que ele não podia perdoar o homem, efetuar a redenção do homem, se o filho dele ter que morrer? Porque Deus é justo, e a lei dele é perfeita. A alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram, então todos morreriam. A solução de Deus, fazer com que o verbo se transforme em carne, ou seja, Deus se humaniza através de Jesus, e aí Ele paga a conta de todos os homens, porque lá em 2 Coríntios diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todo, então todos morreram. Deus cumpre ao pé da letra, Deus cumpre na risca a sua palavra. Alguém diz, no Brasil não tem lei. Tem lei demais, só não é cumprida. A lei de Deus é menos do que a lei do Brasil, mas ela é cumprida à risca. Como a essência de Deus é amor, Ele nos amou, se apaixonou por nós e quis nos salvar. O que é que nós temos para dizer para esse Deus? Santo, santo, santo és tu, bendito sejas tu, toda honra, toda glória e toda ação de graça sejam dados a ti. Muito obrigado, Senhor. E dá como resposta se entregar a Ele em vida. Se entregar a Ele em vida. Bendito seja o Senhor. E como é que deve viver? O que é que deve fazer? E como é que deve viver quem crê nessa ressurreição? Quem crê nessa ressurreição, né? Para crer é preciso ouvir o ensino e entender. Sentir com o coração
e dizer eu concordo, eu aceito. Lá em Romanos, capítulo 5, diz que aqueles que participaram da morte do Cristo pelo batismo, se batizando, ou seja, recebendo esse evangelho, sepultando a vida velha e fazendo aquele ato simbólico do batismo, participam da morte do Cristo pelo batismo, com certeza participarão também da sua ressurreição. Glória a Deus, bendito seja Deus que nós tivemos esse privilégio, né? Todo mundo que está aqui, né? Só não ainda esses meninos, essas crianças, né? Mas brevemente, se Deus quiser, vocês passarão por isso. Então, o que fazer e como viver? Está lá em Colossenses 3, diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. O que devemos fazer? Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscar as coisas que são de cima. A gente tem buscado as coisas de cima? O que é, pastor, buscar as coisas de cima? Os valores do céu, a fé, o amor, a esperança, a virtude espiritual, os dons do Espírito Santo, a santidade. Alimentar a esperança para confiar e esperar o cumprimento das benditas promessas do Senhor. Isso é buscar as coisas de cima. E aqui vai dizendo, o texto vai explicar melhor o que é buscar as coisas de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Já disse buscai, agora pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Olha, foi que o apóstolo tem dito buscar e agora diz pensai, porque tudo começa pelo pensar. Pensar e buscar. É buscar e pensar, ou é pensar e buscar? É pensar e buscar. E buscar. Não nas que são da terra. Aí alguém diria, quer dizer que não é mais para estudar, não é mais para trabalhar? Esses meninos que vão crescer não é mais para se casar? Não é nada disso que está dizendo. Está querendo dizer que dê prioridade para as coisas que são de cima. Porque as daqui passam. Tem uma igreja nossa aí, que um rapaz foi criado da igreja, se casou, nunca mais foi à igreja. O último dia que foi o dia do casamento. Então ele buscou as coisas que são de baixo, porque casamento se acaba. Uns se acabam por divórcio, e outros se acabam pela morte de um dos cônjuges. Mas a aliança com o Senhor Jesus vale aqui e vale por toda a eternidade. E isso é mais um significado das coisas que são de cima, que devemos buscar. Não é que as coisas daqui não tenham valor, as que são lícitas, mas que as lá de cima é que o ladrão não arromba, nem rouba, nem a traça corrói, nem o rato rói, são guardadas em Cristo Jesus. O versículo 5 diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Os vossos membros é cada parte do corpo da gente. A prostituição. O quê? Você quer pensar nas coisas de cima. Ninguém se entrega à prostituição. A prostituição aqui existe conceito para prostituição. Nós não estamos aqui para dar aula sobre isso. Mas chame aqui de prostituição todo sexo, toda atividade sexual feita fora da legalidade da palavra de Deus. A impureza, o apetite desordenado. Tem gente que não pode ter um feriado, até religioso. Vai para um canto, é churrasco, come, é glutonaria. Olha, a impureza, o apetite desordenado. Não é errado você fazer um churrasquinho e comer, não. Agora, só pensar nisso. Só pensar nisso. Nunca ir para um lazer. Não é isso aí que a palavra de Deus está dizendo, não. É sempre lazer. Sempre lazer. Nunca oração. Nunca mortificação. O que é mortificação? A gente se negar aquelas coisas que a carne quer. Havia o concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus. Aí tem outro conselho aqui do versículo 12, que o texto é longo. Diz desse jeito, o versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade,
suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguma pessoa tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim vocês também devem fazer. Tudo isso aqui é uma forma prática de pensar e buscar nas coisas que são de cima. Há poucos dias eu ouvi uma pregação que o pregador disse: não adianta você crer em um Jesus que é Senhor em todas as galáxias. Não há 1 milímetro no universo todo do qual Jesus não seja Senhor. Diante de Jesus estremece o céu e a terra. Você crê nesse Jesus, fala nesse Jesus. Mas se ele não estiver na sua vida, você crê nele com toda essa dimensão, com todo esse tamanho gigantesco, mas não há lugar para ele na sua vida, aí não vai ter sentido nenhum. É por isso que o apóstolo Paulo diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, façam isso. Só vai ter sentido se vocês fizerem isso. Aí no versículo 14 diz: sobre tudo isto, revesti-vos de amor. Eu tenho que comprar uma roupa para mim. Pode comprar, está precisando, tem dinheiro, compra. Mas a palavra de Deus está dizendo: revesti-vos de amor. Revestir é vestir de novo, né? Revesti-vos de amor. Pode se vestir, pode comprar roupa, mas consegue a roupagem do amor, da justiça, da santidade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto vocês fizerem, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então nós podemos dizer hoje aqui e amanhã lá em casa, ou aqui também quem vier, que Jesus ressuscitou? Sim? Amém? Mas eu posso dizer que ele ressuscitou na minha vida? Vamos lutar por isso. Vamos fazer com que isso seja um fato. Vamos fazer com que isso seja uma verdade. Que Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Tem um hino por aí que diz assim. Mas ele tem que estar vivo entre nós e em nós. Dentro de nós. Conosco. Todos os dias da nossa vida. Então que as bênçãos e a graça da ressurreição estejam sobre todos vocês. Amém? Bendito seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus.